10. Talvez eu tenha... Ah, não consigo, não vou inventar moda, não. Deixa eu colocar aqui. Ler? Você lê, por favor, Edman? Leio. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Texto maravilhoso, né, irmãos? E o pessoal está entrando aqui. Sejam bem-vindos aí, irmãos, que entraram. Eu vou permitindo aqui a entrada, mas eu vou pedir ao Rafael, por favor, Rafael, para orar por nós. Você ora pela gente, Rafael? Os irmãos acabam de chegar também, então vamos orar. Amém. 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 Obrigado, Rafael. Irmãos, eu acho que a gente pode começar. Nós estamos aqui até porque o início da nossa aula é como que uma revisão também do que a gente tem visto. Eu vou compartilhar essa janelinha aqui. Então, a gente começa assim. Uma janela. Essa aqui. Vamos lá. Não, compartilhei a janela errada, desculpa. Começar de novo. Eu prefiro compartilhar assim, porque tem gente que vê no celular, sabe? Deixa eu começar de novo. Eu vou lá em cima fechar, porque o Edmar Neto está dando aula, gente, e aí eu estou ouvindo daqui. Apresentar uma janela, e é essa aqui. Não é possível, não é essa. Eu não consigo ver o que os irmãos estão vendo. Os irmãos estão vendo só a apresentação ou estão vendo os slides do lado? Mesmo. Como é que está aí? Só a apresentação. Só a apresentação? Não fica aparecendo os slidezinhos pequenininhos do lado, agora, não, né? tá. Agora começou a aparecer os slides. Não aparece? Agora só a apresentação. Agora só a apresentação. Ele mostra a janela que eu estou nela. É isso? Por exemplo, agora vocês estão vendo a janela com as outras pessoas. Não, eu estou vendo você normalmente. Só você que eu estou vendo. E não está vendo o slide, não? Eu vi o slide e ele sumiu agora. Eu estou vendo slide. Eu também estou vendo slide aqui, tá normal. Então, Deixa eu tentar uma última chance para mim aqui, que eu posso estar fazendo confusão. Eu estou vendo o slide. Tá, deixa eu tentar uma última vez. Confesso que eu não domino muito isso, não.
Vamos lá de novo. Apresentar uma janela. É isso aqui, ó. Compartilhar. Vamos lá. Infelizmente não aparece para mim, mas tudo bem, vamos lá. Irmãos, hoje então nós vamos ver a segunda aula sobre esse assunto Cruz 2, né? Ou melhor, a cruz na nossa vida. Então o nome da aula hoje é A Cruz e a Vida Cotidiana. Como que a mensagem da cruz se aplica à nossa vida, ao nosso dia a dia com Deus. Aqui, os irmãos lembram certamente desse fluxo, né, de transformação que Deus faz na nossa vida, esse ciclo da obra de Deus, dando o nosso coração. Né? Então, os irmãos se lembram que há 4 elementos aqui que a gente está estudando. E baseado nesse texto que nós lemos de Jeremias 17, 5 a 10. O calor, os espinhos, a cruz e os frutos. Né? Voltando lá na figura, os irmãos certamente se lembram aí dessa figura tão importante para a gente. Bom, hoje então nós vamos continuar vendo a cruz, que representa na figura a presença de Deus, a glória e o amor redentor de Deus na nossa vida, né? O fato de que em Cristo nós encontramos conforto, purificação e poder para mudar. Muito bem, então eu queria começar fazendo a gente lembrar aí de uma imagem que é muito marcante para todos nós, que é o nascimento de bebê, né? Quem já teve aí neném, certamente foi um dia muito marcante o nascimento do neném. Pode falar, querido. Então, quando o neném nasce, existem algumas maneiras que ele se expressa, mas certamente ele chora, né? E quando não há choro, ele nasce, e aí o meu irmão, por exemplo, não chorou. E aí o médico teve de correr e dar uma assistência especial e tudo, e graças a Deus, hoje ele está aí firme e forte, né? Mas então, a criança, quando nasce, ela se manifesta de alguma maneira, e isso é muito lindo. E a gente, na vida cristã, a gente também tem um nascimento, cada um num tipo de nascimento, né? De um jeito. Alguns saem de uma maneira uma vida muito marcante nos testemunhos, né, vividos, e outros uma passagem supernatural do que aprendeu e o que assumiu para a sua vida no dia a dia. Então, queridos, independente, né, da maneira como o neném nasce, o fato é que o neném nasce, né? Pode ser de cesariana, pode ser de parto natural, pode fazer muito barulho ou não, mas o fato do nascimento do bebê é marcante, notório. E o que acontece? Na vida espiritual, também isso acontece conosco. A palavra de Deus nos diz, comparando o que ocorre dentro, no nosso interior, que nós que éramos mortos espiritualmente, somos vivificados em Cristo. Né? Cristo nos dá nos regenera, nos dá uma nova vida. A gente que era morto para o nosso relacionamento para com Deus, a gente é nascido de novo. Né? A gente tem um novo nascimento, só que um nascimento espiritual. Essa mudança que Deus faz na vida da gente, a partir do nascimento, né? Ela pode ser assim, imensa, imediata, trazer fortes emoções, e a gente sabe de alguns testemunhos que a gente ouve, né, de pessoas que tiveram vidas que eram um desastre, para, assim, do modo das outras pessoas perceberem, e outras com muita emoção, uma coisa muito impactante, e outras pessoas que tiveram uma mudança lenta, né? Que têm sofrido um processo em Deus que às vezes não consegue nem saber o dia em que nasceu de novo, né? Só sabe do fato porque a palavra de Deus diz. Então, às vezes tem um início da vida espiritual com pouca emoção, mas a realidade interior da nova vida é a mesma, independente da manifestação externa. A palavra de Deus nos diz, eu coloquei esses textos bíblicos aí para a gente refletir sobre isso, que os irmãos podem ler depois com calma, mas a palavra de Deus nos diz lá em 2 Pedro 1,4 que nós somos
coparticipantes da natureza divina. É uma coisa maravilhosa, né? O nosso DNA foi mudado. Nós passamos a ser participantes da natureza divina. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Nós somos nascidos de novo. Lá em João 3,3, né? Na conversa de Jesus com Nicodemos, ele fala: importa-vos nascer de novo, né? Do Espírito. Em 2 Coríntios, Paulo nos ensina, 5,17, que nós somos novas criaturas. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. No Velho Testamento, nesses textos de Ezequiel 36, 26, Jeremias 31, 31 a 34, a palavra de Deus nos ensina que Deus nos dá um novo coração. Um coração que era de pedra é transformado num coração de carne, sensível. Alguém que era completamente insensível a Deus, à ação de Deus, é agora sensível ao amor de Deus. E no Novo Testamento também uma outra figura que é usada é a circuncisão de Cristo, em Romanos 2,29 e Colossenses 2,11, né? Nós fomos agora selados e transformados pela ação espiritual, né, de Cristo no nosso coração. Muito bem, agora, uma coisa que a gente tem aprendido, irmãos, que é tão importante para nós, porque a palavra de Deus nos diz que o nosso relacionamento com Deus é pela fé. Sem fé é impossível agradar esse Deus maravilhoso que provou o seu amor por nós e prova a cada dia, né? E nós precisamos ter fé, nós precisamos estar convencidos disso tudo, né, que Deus fez por nós, dessa transformação espiritual que Deus fez na nossa vida e que está fazendo para que a gente tenha progresso na vida espiritual, tá? Há uma nova e poderosa realidade. Nós somos unidos a Cristo pelo Espírito. A palavra de Deus, então, nos ensina que Deus mudou para dentro de você. Olha só que coisa maravilhosa. Hoje, dentro de você tem o Espírito Santo de Deus. Como eu comentei, né, o seu DNA espiritual básico foi mudado radicalmente, de morto para vivo. E você, então, agora faz parte dessa nova história de redenção, de resgate, de salvação, que inclui toda a criação do nosso Deus. Bom, mas o que é que o Espírito Santo veio fazer morando em nós? Ele nos deu essa nova vida e ele agora tem o papel de exaltar a Cristo. Então, nós temos hoje uma nova habilidade dada pelo Espírito Santo de Deus, que é exaltar a Cristo. Hoje a gente pode ver o que a gente não podia ver antes da nossa conversão. Hoje a gente pode compreender a verdade espiritual. A palavra de Deus diz que é algo que é loucura para os que se perdem, né? Mas a gente recebeu a sabedoria de Deus, e a sabedoria bíblica, ela é uma pessoa, que é o próprio Senhor Jesus. Nós recebemos a Jesus, e hoje a gente tem uma mente transformada por Deus, e a gente pode, de fato, conhecer a Deus e todo o seu plano para a nossa transformação, para a nossa salvação, para a vida essa nova vida que ele quer nos dar. Em 1 Coríntios 2, de 6 a 16, a gente vê a palavra de Deus nos ensinando isso. Eu vou ler aqui para nós, ainda que rapidamente, vou pedir aos irmãos para acompanharem. Fala o texto de novo. 1 Coríntios 2, 6 a 16. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Acho que tem alguém querendo entrar, só um instantinho aqui, pronto. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito,
porque o Espírito... Só um instante, irmãos queridos. Seja bem-vindo, João Pedro. Obrigado, bom dia. E Júnior, né? Bom dia. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe quais as coisas do homem, senão o próprio Espírito, o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então, nós conhecemos as coisas de Deus porque o Espírito de Deus agora habita em nós. Graças a Deus por isso. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porque o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Que coisa maravilhosa, né? Então, o versículo 12 desse texto nos diz, o Espírito nos assiste para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Cristo e tudo o que acompanha, né, nos foi dado gratuitamente, e nós conhecemos, nós entendemos, nós temos essa sabedoria de Deus, por causa da presença do Espírito Santo em nosso coração. A sabedoria bíblica, então, irmãos, é uma pessoa, né, personificada em Jesus Cristo, o nosso Senhor. O texto de João 16, 5, acho que eu vou ler esse texto também. João 16, de 5 a 15. Edma, será que você lê para nós, Edma? Está fácil para você aí, não? Porque eu vou socorrendo aqui um outro que está chegando também. Não sei se está fácil. Tá certo? Tá, Betsy? Estou te vendo aí. Dá para ler, Edma, por favor? João 16, 5 a 15. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Esse texto é maravilhoso também, irmãos, muito denso, né, e importante para nós, mas eu queria chamar a atenção para dois fatos aqui. Primeiro, Jesus explicou nesse texto o que é que o Espírito nos ajudaria a conhecer e experimentar. O Espírito Santo de Deus, ele traz ao nosso coração a iluminação de tudo aquilo que Cristo é, daquilo que ele nos ensina, da sua obra em nós e por nós. E o Espírito Santo nos capacita a ver a Jesus e tudo o que nós somos nele. Muito bem, então vamos falar da nossa vida cristã cotidiana. Por que é tão importante compreender a obra do Espírito Santo? Talvez essa pergunta não seja tão comum da gente fazer, né? Mas mais até do que saber, a gente precisa compreender o que é que o Espírito Santo de Deus está fazendo em nós. E isso é tão importante porque nós ainda lutamos contra o pecado, né? É uma realidade grave para nós, né? Mesmo sabendo da realidade de que ele começou
uma boa obra em nós e há de completá-la, né? Até o dia da volta de Jesus, mesmo sabendo que há um choque de tudo isso que nós sabemos com uma realidade presente. Qual que é a realidade? Que o pecado está ao nosso redor. E mais do que isso, o pecado, remanescentes do pecado estão em nós. A palavra de Deus nos ensina que nós temos uma luta no nosso coração, né? Nós citamos também já algumas vezes o próprio apóstolo Paulo dando o seu testemunho, né? O bem que eu não quero, né? O bem que eu quero, esse eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Está sempre né? diante Está de mim. sempre diante de mim. Então, irmãos, talvez você possa até estar se perguntando, se essas coisas a respeito do Espírito Santo são verdade, por que eu e tantos outros cristãos lutamos tanto contra o pecado? Por quê? Então, irmãos, a razão porque nós temos o Espírito, e o Espírito foi enviado a nós, é essa. Ele vem para nos auxiliar a ter as nossas vidas centradas na cruz. Esse é o alvo de Deus para nós. Se alguém quer vir após mim, disse Jesus, né? Negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Bom, o mundo real. Eu queria, né, nesse item agora, fazer com os irmãos refletir sobre a vida da gente, mas pensando, né, como se a gente estivesse vendo um filminho, uma historinha aqui, pensando na vida de uma outra pessoa. Na verdade, é o próprio autor do livro, um dos autores, né, que conta de um fato na vida dele muito interessante. Ele diz, e eu me identifiquei muito com ele. Não, vou falar. Eu me identifiquei com ele porque ele fala no livro assim, olha, eu gosto muito de conforto. Aliás, eu não gosto, eu amo conforto. Conforto é uma coisa maravilhosa. Eu também acho, viu? Sou fã total do conforto. E conforto não é só assim um carro super luxuoso, ou sei lá, né, uma viagem para um lugar, né, tudo tal. É aquela tranquilidade, né? Você poder... E o caso dele é esse, né? Ele acaba um dia de trabalho, né? Cabeça cheia, não tem coisa melhor do que chegar em casa, né? Tranquilo, e poder descansar, poder comer uma comida gostosa, conversas agradáveis com a esposa, com os filhos, né? Relaxar lá, tirar o sapato. Eu lembro que meu pai gostava desse negócio, mandava até a gente buscar o chinelo para ele. Eu ficava pensando, ó, quando eu crescer, sou eu que vou pedir meus meninos para vir lá tirar meu sapato, botar o chinelo, que coisa boa. Só que o autor colocava o seguinte, ele colocou uma coisa muito interessante, que, né, falou de um dia, certo dia ele indo para casa, ele estava pensando naquela oportunidade de chegar em casa e relaxar, sabe, tomar um banho gostoso e tal, e ter lá aquela bênção de Deus que é o descanso, o lazer. E, de fato, gente, não tem nada errado em a gente gostar do conforto. Só que aquilo foi tomando uma proporção no caminho de casa que foi dominando o coração dele, né? E aquele texto que a gente leu de Romanos 1:25, que fala sobre adorar a criatura em vez do Criador, né? Adorar as coisas que Deus criou e colocá-las em primeiro lugar e não o próprio Deus, né? Isso foi tomando conta do coração dele. E ele começou a pensar assim, eu tenho direito, né, a um descanso. E aquilo passou a ser um tesouro para o seu coração e o seduziu mesmo. E era uma coisa que ele queria mais do que Deus, né? Acho que ele vinha pensando em casa assim, tipo assim, não é possível que vai ter algum problema em casa e eu não vou conseguir descansar, né? Começando até a ficar nervoso só de pensar. Mas não deu noutra. Chegando em casa, 2 filhos já vieram brigando, porque eles queriam usar o computador. Ah, papai, fulano não quer deixar o computador, o que quer, não sei o que e tal. E aí já vieram 2 outros filhos, eram 4 filhos. Ah, eu estou precisando de ajuda, papai, no meu trabalho aqui de casa, não estou conseguindo terminar, será que o senhor me ajuda? Está muito difícil isso aqui. E aí depois vem a esposa também, ai, meu, não estou aguentando, estou cansado demais hoje, os meninos dão trabalho demais, não estou suportando, essa casa hoje está de perna para o ar. Ô, gente, aí... não fui eu, viu?
Tá parecendo a nossa casa, viu? Qualquer semelhança, né? Aquele negócio, né? É mera coisa. Eu já ia perguntar como é que é o nome da esposa, era Marise. Ô, Vinícius, nem vem, viu? É a minha cara, mas não sou eu, não. Está escrito no livro. Resultado. Acho que é para me humilhar, para me espizinhar. Ainda bota 4, viu, Vinícius? Para ficar bem parecido. Aí... Só faltava falar que era 4 homens. Aí chega em casa, o que ele faz? Aí eu não me identifiquei tanto com ele. Nem sempre eu faço com ele. É mais comum, às vezes, porque às vezes a gente prefere a fuga, né? Desse tipo de situação. Mas ele fala que ele foi como um sargento, tá? E começar a dar ordens severas e enérgicas. Chegou lá, os meninos brigando, ele falou: olha, vou parar com isso. Fulano, você vai dar para o seu irmão agora 30 minutos e depois você vai 30 minutos. E não quero falar mais sobre isso. E ponto final. Tá? Você 30 minutos, depois você. Aí os outros que eu mexi com o trabalho, ele deu um esculacho também, falou: o que é isso? O professor ensina essas coisas, então vocês não estão sabendo? Vai pesquisar direito isso e tal. Se esforcem aí que vocês vão conseguir. E ó, vai lá para o seu quarto, então você não conseguiu terminar de parar a casa, termina lá. Ou para o seu quarto, ou a sala, onde for, né? E aí, para a esposa, ele achou também, claro, né? Que vai ser firme assim, ponto final. E é claro que a esposa também tinha algumas palavras, né, então amáveis para dizer para ele, diante de tudo de todas as circunstâncias, né? E a pouca habilidade dele para lidar com tudo isso, né? Então, irmãos, o que aconteceu com essa pessoa, né? E seria semelhante se ele tivesse tomado outra atitude de, sei lá, fazer não dar muita bola, não brigar com ninguém, mas ir para o canto dele e ficar quietinho lá, né? E dar um jeito de sair fora e curtir o conforto dele, né? O que acontece com a gente nesse tipo de situação? Olha, o coração emaranhado pelo pecado, né? Seduzido pelo conforto, o conforto se tornou um objeto de adoração, né? No lugar de Deus. E isso transpareceu no meu comportamento, ele dizia lá, né? É o que a gente pode dizer. Isso, né? Dominou e saiu pelos poros. Então, fazer o que eu quero me fez pecar contra a minha família, me fez desonrar a Deus. Então, a escravidão ao meu ídolo, né? Que é o conforto. Então, o que precisa acontecer, irmãos? Precisa que o meu culto seja reorientado radicalmente para que eu possa amar a minha família, abençoá-la, né? E honrar a Deus. Então, aquilo que a gente aprendeu também. Porque eu não cumpro os mandamentos 1 a 3, né, no meu relacionamento com Deus, aí os outros mandamentos de 4 a 10 são quebrados. Então, essa reorientação do culto, ou melhor, esse cumprimento dos 3 primeiros mandamentos e adoração verdadeira ao Deus único, todo-poderoso, cheio de amor, de bondade, de graça, isso só vai acontecer se eu viver uma vida centrada na cruz. É isso que a gente quer explorar hoje. Mas o que significa, então, uma vida centrada na cruz? Se eu perguntar para você, o que você responderia? Né? Não acho uma pergunta tão simples. Mas o Edmar e a Betis falaram um pouco sobre isso na aula passada. Não sei se alguém gostaria de contribuir um pouquinho para nós. Uma vida centrada na cruz significa o quê? Vou dar só um minutinho, se alguém quiser só falar também um minutinho. Para você, o que significa ter a sua vida centrada na cruz? Alguém quer contribuir? Bom, acho que por enquanto não, né? Depois vai ficar mais fácil que eu vou falar um pouquinho mais. Eu também aprendi muito, viu, irmãos, nessa lição. Vamos lá. A vida centrada na cruz. Paulo usa a linguagem da cruz em todas as suas cartas, irmãos. Eu vou passar um pouco mais rápido aqui por causa do nosso tempo, mas em 1 Coríntios 2, 1 e 2, ele diz lá: decidi nada saber senão a Jesus Cristo e este crucificado. Talvez os irmãos se lembrem desse texto. Paulo focaliza sua atenção na crucificação, mas como um resumo para a obra completa de Cristo. Paulo não ensina só a morte de Jesus.
o ensino dele, claro, é muito mais amplo do que isso, né? Ele não ensina só a morte, né? Ele fala, quando ele está se referindo à cruz, ele está se referindo à glória celestial, à encarnação, à vida de Jesus em sofrimento e obediência sobre a face da terra, a sua morte na cruz, a sua ressurreição, a sua ascensão, a sua intercessão hoje por nós e a volta iminente de Cristo, né? Porque Paulo não falou só da crucificação de Cristo, né? Então, ele aqui está dizendo do foco, do centro da sua mensagem da vida cristã, que é a cruz. A mensagem da cruz. Exatamente. Até lembrei daquele hino, né? Eu amo a mensagem da cruz, né? Que é a cruz de cruz. O objetivo, então, é mostrar que sem a morte sacrificial de Jesus, por causa do nosso pecado, nenhum dos outros benefícios que são nossos em Cristo seria possível. Assim, a vida centrada na cruz inclui a obra de Jesus em nosso favor e todos os benefícios que a gente desfruta por causa de Cristo e por causa dessa morte dele na cruz, que são a nossa eleição, o nosso chamado, a nossa regeneração, né? Sermos transformados de mortos espiritualmente em filhos de Deus vivos, com o coração pronto e disposto a um relacionamento de amor para com Deus, a nossa justificação em Cristo, a nossa adoção como filhos de Deus, a nossa santificação, esse processo todo, até a nossa glorificação, que é quando Deus vai nos dar um novo corpo para a gente viver eternamente na presença dele. Então, queridos, a sua relação ao calor está diretamente relacionada à visão que você tem de si mesmo, à sua identidade. Daí a importância da vida centrada na cruz. E eu te perguntaria, né, quem que é você? Como é que você é? Qual que é o seu valor? Tudo isso deve ser respondido à sombra da cruz, né? Uma vida centrada na cruz. Você vai ver com essa perspectiva centrada na cruz uma capacidade de crescer em graça durante as suas lutas contra o pecado e a se arrepender dele. A cruz deve ser central na nossa vida, porque ela é que define quem você é, quem você está se tornando e quem você finalmente será. Então vamos lá, vamos refletir a esse respeito aí. Sua identidade, quem sou eu? Queria que você pensasse aí, tá? Vou até olhar as carinhas aqui, algumas pelo menos. O reverendo Elcio mandou uma mensagem uma vez para o grupo dos adolescentes e dos pais dos adolescentes também, não foi, Thaís? Acho que sim. Não sei se você chegou a ver. Me impactou muito. Foi uma cena de um filme que passou. Qual que foi? Hã? Qual que foi, Maria? Mais que Vencedores. Não estou lembrando. Não? Então vai ver que ele mandou só no grupo do... Não, mandou... bom. Depois você pergunta para ele. Pede para ele te mostrar. Pode falar? Não? Tá, depois então não vou contar a cena, não? Mas eu queria que a gente refletisse sobre isso, queria que você refletisse sobre isso. Quanto da maneira como você se vê é modelado pelo que Jesus fez por você na cruz, tá? Qual que é o fundamento da sua identidade? Se alguém perguntasse para você, ou quando alguém pergunta para você, quem é você? Como você se definiria, né? Será que você centraria em o que você faz, as habilidades que você possui, né? Eu sou médico, eu sou servidor público em tal lugar, sou um vendedor, ou até sou mãe, né? Sou uma mãe, tenho tantos filhos, sou um presbítero, sou um homem de negócios, sou uma professora, sou um enfermeiro, sou um policial. Tudo isso são identidades, mas não são, ou melhor, tudo isso são chamados, mas não são a nossa identidade. Algumas vezes também a gente pode pensar, não, vou me definir por acontecimentos do passado. No fundo, quando eu vou falar para alguém de todo o coração quem eu sou, eu vou dizer assim, eu sou uma pessoa que sobreviveu a um trauma muito grande de abuso sexual, sofri uma injustiça, eu sou alguém que veio de uma família disfuncional, alguém que perdeu
uma esposa, alguém que perdeu os pais. Eu vivo, né, sou um cara deprimido, desanimado, ou sou um cara eufórico, né, meio exagerado, sou alguém com estupim curto. Apesar das influências que tudo isso tem sobre nós, quem nos define, irmãos, é o Senhor Jesus, não até mesmo a minha vocação. Eu posso até dizer, olha, sou uma nova criatura em Cristo e pela graça de Deus, eu sou um presbítero, sou uma mãe, sou médico, sou um policial, sou uma professora, sou um funcionário público, mas olha, eu sou uma nova criatura em Cristo. Isso é a coisa mais importante e espetacular que eu tenho para dizer de mim mesmo. E mais, a minha identidade fundamental na cruz de Cristo supera qualquer conflito que eu esteja enfrentando hoje, ou tenha enfrentado no passado. Sou um cristão que foi machucado por alguém no passado e luta contra a depressão, luta contra a ira. Sou um servo de Cristo que fez uma escolha infeliz. Demar. Pois não. Esse foi o testemunho do Vinícius, né? Que ele queria ser conhecido, né? Como um crente no Senhor Jesus, né? Uhum. A identidade dele, ele queria que fosse essa. É bom lembrar isso aqui. Bem lembrado, né, Vinícius? É mesmo, o testemunho do Vinícius foi nesse sentido mesmo. Como é importante a gente dar esse testemunho, né? Eu sou um servo de Cristo que fez uma escolha infeliz, que trouxe graves consequências na minha vida e que luta contra a depressão, luta contra a ira, né? E quando nós convidamos a Jaqueline para falar lá no Encontro de Mulheres, eu falei com ela, Jaqueline, conta pra gente, eu queria fazer o seu currículo. Aí ela foi e falou assim, eu sou uma... Eu não sei se a Jaqueline está aí, mas eu esqueci o termo que ela usou, que eu achei muito lindo. Eu sou serva do Deus, sou serva do Deus Altíssimo. Eu sou uma serva do Deus Altíssimo. E aí, depois, ela colocou as qualificações lá, que, olha, não são poucas, né? As graduações, o currículo. Mas ela falou, não, mas eu sou serva do Deus Altíssimo. Tudo bem, então eu lembro mesmo do Vinícius colocando nessa necessidade, além da vida profissional, de dizer, né, da graça de Deus agindo na sua vida, né, Vinícius? E é isso mesmo, irmãos. Mas olha, o que significa, então, viver diariamente uma vida centrada na cruz? Essa é uma outra pergunta muito importante, né? O que é uma vida centrada na cruz e o que significa viver diariamente essa vida centrada na cruz? Tem gente que, né, a maioria das vezes que a gente conversa sobre isso, e eu fiquei refletindo sobre a minha maneira de ver, que na prática, muitas vezes, eu acabo tendo também dificuldades nessa área. Porque é comum a gente pensar assim, a cruz foi fundamentada... Oi? Não precisa não. A cruz foi fundamental para que os meus pecados fossem perdoados, né? Eu fui perdoado em Cristo Jesus, que morreu na cruz pelos meus pecados, por causa dessa obra dele, e agora eu já não estou mais sujeito ao julgamento de Deus para a vida eterna, eu já tenho um lugar no céu. Bom, isso foi no início, né, no meu novo nascimento. Agora, importa seguir o exemplo de Cristo. Precisa arregaçar as mangas agora, trabalhar pesado, né, porque agora é comigo, hein? É delicado, tá? Difícil, complicado a gente ver por essa perspectiva, porque, de certa forma, parcialmente, isso está correto, né? Nós participamos do nosso processo contínuo de crescimento espiritual, da santificação, né? Há uma perseverança na fé, há uma batalha espiritual, mas nós não podemos subestimar a constante necessidade que nós temos no nosso processo de nos tornarmos semelhantes a Jesus, da misericórdia e do poder de Cristo presentes dia a dia na nossa vida. E aí, a gente tem um exemplo que eu queria dar para a nossa edificação também, que está lá no livro, que é da vida... Aí o livro usa André, viu, Thaís? Por isso que eu troquei para Antônio, mas a gente fica meio assim, né? Se tivesse assim, a vida de Ildemar, eu ia ficar, pô, mas Ildemar, meu nome pessoal usar. Como o André não está aí, você dá um desconto para a gente, viu, Thaís, por favor? Senão ele vai errar para eu não errar na hora que eu... Tá bom, tá bom. Eu li tantas vezes a vida do André aqui,
o outro André, né? Depois você conta para ele. Mas então, o que acontece? Vida cristã normal. Né? Será que a vida cristã normal é assim mesmo? Vamos ver a vida de André. Considere a vida de André, que se tornou um cristão 5 anos atrás. Nos 3 primeiros anos, André acordava bem cedo para orar e ler sua Bíblia por 1 hora. Ele procurava comunhão com outros irmãos fielmente e compartilhava sua fé regularmente. Mas nos últimos 2 anos, André tem lutado contra a culpa. Ele tem se distanciado dos seus amigos cristãos e perdeu sua empolgação em falar de Cristo aos outros. Além do mais, André começou a passar por dificuldades com excesso alimentar. De vez em quando ele visita alguns sites de venda na internet e compra itens desnecessários online. Ele diz que isso acontece quando está mal. Em outras palavras, André tem escorregado de volta para hábitos que o dominavam antes de se tornar um cristão. Os amigos de André dizem que seus problemas começaram ao mesmo tempo em que ele deixou de fazer a devocional pela primeira vez. Portanto, André tem redobrado seus esforços em ler sua Bíblia e orar, mas não parece mais a mesma coisa. A Bíblia parece maçante, a sua mente voa quando ele ora. O que aconteceu de errado? A maioria das pessoas, como seus amigos, concluiria: ele se tornou preguiçoso. Ele não está usando as coisas que Deus providenciou para ajudá-lo a crescer. A Bíblia, a oração, a comunhão, o ministério, o serviço. E é verdade, esses são fatores que têm contribuído para o colapso espiritual de André. Sem dúvida. Mas o problema de André é muito mais profundo do que isso. Na verdade, seus problemas começaram muito antes dele ter perdido sua primeira devocional. O que aconteceu foi que André perdeu de vista sua necessidade da cruz de Cristo, quase ao mesmo tempo em que se tornou um cristão. Se você tivesse conhecido André durante os primeiros 3 anos da sua vida, quando ele estava se desenvolvendo fielmente nas disciplinas cristãs básicas, você teria encontrado um homem confiante e impaciente, censurando os outros por terem conflitos em suas devocionais ou no testemunho. Apesar de André ter vindo a Cristo para a salvação, reconhecendo que ele estava perdido e sem esperança, exceto pela misericórdia de Cristo, logo ele começou a viver como se o progresso da vida cristã dependesse dele. Jesus me salvou e eu tenho de fazer o restante. Era a identidade funcional de André. Tudo depende de mim. Nos primeiros 3 anos, ele era orgulhoso porque estava trabalhando duro para crescer. Ele via pouca necessidade da cruz de Cristo, pois já fora perdoado. Seu sentimento de aceitação diante de Deus mudara rapidamente do que Cristo havia feito por ele para o que ele estava fazendo por Cristo. Por ser bem-sucedido, ele tendia a ter sentimentos de justiça própria, ser crítico com respeito a pessoas menos disciplinadas, e era defensivo quando criticado. Nos últimos 2 anos, os comportamentos externos haviam mudado, mas o problema era o mesmo. Em vez de ser orgulhoso de seus esforços corretos, André se sentia envergonhado, culpado, às vezes deprimido e facilmente atraído por velhas tentações. Ele se sentia um fracassado, porque não conseguia mais manter a rotina. Qual é o verdadeiro problema de André? Em ambas as fases de sua vida cristã, a obra de Cristo sobre a cruz foi radicalmente diminuída por seus esforços próprios. Os 3 primeiros anos evidenciaram um ativismo sem Cristo que produziu orgulho e autossuficiência. Apesar disso, aparentemente não parecer tão mal, é tão perigoso quanto o comportamento recente de André, de passividade sem Cristo, que produziu culpa, depressão e uma variedade de maus hábitos. O triste fato é que André é um caso típico de muitos cristãos que começam a vida cristã com um entendimento claro de sua necessidade de Cristo, mas rapidamente perdem a visão do quão central Cristo deve ser durante toda a sua vida. Se André houvesse mantido a cruz no centro naqueles primeiros 3 anos, ele o teria lembrado de que tudo o que é bom resulta da graça de Cristo trabalhando nele. Ele teria também lidado com as suas falhas ocorridas ao longo dos últimos anos, porque a cruz o teria lembrado que Cristo deu a ele uma nova identidade e um lugar seguro para lidar honestamente com o pecado. Então, queridos, fé e arrependimento são peças-chave nesse contexto. Como é que a gente pode evitar levar uma vida sem a cruz, como a gente viu aí no testemunho de André, né? Pois o Antônio aí.
fé e arrependimento, não só para o novo nascimento, mas fé e arrependimento cada momento a momento, dia a dia, na nossa vida. E a fé e o arrependimento são dois lados de uma mesma moeda, que nos mantém perseverantes. A fé nos mantém ligados na graça e na misericórdia de Cristo. Pela fé é que eu recebo a graça, eu percebo a graça, eu percebo e recebo a misericórdia de Cristo em mim. Isso é que afasta o desespero da minha vida e que me faz viver uma nova esperança, viver em esperança. Isso é que me dá alegria em todas as circunstâncias. Essa convicção inabalável da graça e da misericórdia de Cristo presentes na minha vida. E o arrependimento é que me mantém enfrentando a luta contínua contra o pecado. Se eu não me arrependo do meu pecado, eu não estou enfrentando em luta o pecado. Eu não estou resistindo até o sangue, né? Nessa carreira humildemente ao lado do meu Deus, né? O arrependimento é que destrói o orgulho e que constrói na minha vida uma atitude, uma postura, um coração que vem de um coração humilde. A palavra de Deus fala que deve existir, né? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Resumindo lá de Filipenses, a humildade. Isso vem pelo nosso arrependimento. E é exatamente o que todo cristão, não só o André, o Antônio, né? Mas o Wildemar, a Marise e cada um de nós precisa em toda a vida cristã. Fé e arrependimento. Bom, hoje, né, nesse tempo que a gente ainda tem, se Deus quiser, nós vamos terminar de ver a questão da fé. E na próxima lição, a gente continua falando do arrependimento. Então, vamos centrar um pouquinho mais na fé. Vendo quem você é em Cristo. E aí, bom, tem tudo a ver com arrependimento, como a gente está colocando sempre aí, né? O que é o arrependimento? Arrependimento é o quê? A gente mudar de direção, deixar o pecado. É alguma coisa fácil? Claro que não. Significa admitir que você está errado. E tem algo em nós que evita isso, não é verdade? Pensa comigo aí, como é que é difícil. Às vezes, sinceramente difícil admitir que a gente está errado. Não é mesmo? O nosso coração é enganoso. Mas qual foi a última vez, então, que você admitiu estar errado e pediu a alguém para lhe perdoar? Reflita aí. Às vezes é difícil, né, a gente lembrar, hein? Não precisa, não. Qual foi a última vez? Você lembra da situação? Pois é. Qual foi a maior dificuldade em fazer isso? Qual que é a maior dificuldade que a gente tem? Certamente que é o orgulho, não é? Estou até pegando minha colinha aqui para ver a segunda parte aqui. Nosso orgulho. A gente reconhecer que está errado quebra a gente, né? Mas tem uma outra questão também, que é, às vezes a gente tem dúvida se o outro vai nos perdoar mesmo. Outra questão, será que a pessoa não vai usar isso contra nós? Né? Meu pecado, confesso, contra mim mesmo? Então, vamos pensar sobre o seguinte, né? Porque o arrependimento precisa fazer parte da nossa vida. Reconhecer o nosso pecado e pedir perdão a Deus e aos outros. E aí eu coloquei essa frasezinha, esse iniciozinho de frase, mas e se você soubesse que a outra pessoa o aceitará com toda a alegria, ela vai aceitar a sua confissão e vai te receber com respeito, com amor, com toda a compreensão. Já pensou? Muda muito, né? Eu acho que muda completamente, radicalmente. Acho que algo que seria tão difícil seria uma experiência libertadora, confortadora, maravilhosa, né? Nesse contexto. Então, eu queria que a gente refletisse, então, em alguns textos bíblicos sobre isso. A primeira carta de João é uma carta maravilhosa, né? A palavra de Deus ali
mexe profundamente com a nossa vida cristã e nos faz um convite ao autoexame. Eu coloquei auto com L aí, entre aspas, aí, de propósito, né? É um exame interior, não deixa de ser, mas, né? Passando pelo alto. Vindo da parte de Deus, há ricas ilustrações de quem nós somos em Cristo na primeira carta de João. E nós percebemos que ver a Cristo é essencial se nós vamos admitir e deixar o pecado. Tá? Em 1 João 2, 29 e 5, 1, nós aprendemos que nós somos novos por dentro por causa do novo nascimento. Tá? Eu vou ler aqui para nós, 1 João 2, 29. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Todo aquele que 1 João 5,1 agora. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou também ama ao que dele é nascido. Então, queridos, essa fé que nós temos em Cristo nos dá a convicção de que nós nascemos de novo. E se nós praticamos a justiça, nós podemos perceber Deus agindo na nossa vida, e nós que amamos fazer o que é justo, o que é correto e que é reto diante de Deus, amamos a lei de Deus, isso também é uma prova clara da presença de Jesus em nós, da presença de Deus em nós, do Espírito Santo em nós, agindo na nossa vida. Tá? Então, nós somos novos por dentro, por causa desse novo nascimento que temos em Cristo. E um dia nós seremos completamente mudados. 1 João 3, 2 diz assim: amados, agora somos filhos de Deus. Que coisa maravilhosa. Filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, quando Jesus voltar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E lá em Colossenses 3, no versículo 1 e o versículo 4, fala assim, né? Portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto. E o 4 fala assim: porque a vossa vida está oculta em Cristo. E quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós sereis manifestados com ele em glória. Entendeu? Olha que coisa mais linda, né? Isso. Então, gente, e como se isso não bastasse, né? Nós temos um novo nascimento. A palavra de Deus, na primeira carta de João, nos garante que nós temos uma nova posição em Cristo. Nós agora somos justificados e adotados pelo Pai. Essa compreensão da justificação e da adoção de Deus para conosco é que nos capacitará a nos arrependermos e irmos ao encalço da santidade, né? Sem a qual ninguém verá o Senhor. Né? Uma das coisas que Deus promete para nós é a santificação na nossa vida. Então, essas duas realidades, justificação e a adoção, é nisso que a gente precisa firmar a nossa fé. Então, no nosso relacionamento para com Deus. Então, a primeira parte, a palavra de Deus nos ensina: você está justificado. O texto de Romanos 5, de 1 a 9, ele fala, Paulo fala sobre isso, nos ensina. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele continua dizendo, dificilmente alguém morreria por um justo, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E é por isso, por causa de Cristo, que pela fé nós somos justificados. Lá em 1 João 2, 1 e 2 diz assim: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então, versículo 1, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Nesse versículo nós aprendemos que a gente vive uma luta. Olha, João, né, chama até de filhinhos os primeiros destinatários da carta.
né? Filhinhos meus. Ele quer ver a santidade crescer, progredir na vida desses irmãos. Mas o pecado está presente. Qual que é a solução? A cruz de Cristo. Jesus é o nosso advogado junto ao Pai. Ele nos defende. E é maravilhosa a defesa que Jesus faz por nós. Se a gente fosse colocar assim no papel, a gente poderia, né, imaginar Jesus dizendo assim: Pai, eu sei que o Ildemar pecou. Sei que mudanças precisam acontecer na vida do Ildemar. Mas seria injusto condená-lo. O Senhor estaria exigindo julgamento 2 vezes pelo mesmo pecado, dele e de mim. Por isso que a gente pode lembrar daquele texto maravilhoso, 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda a injustiça. Nós somos justificados pelo que Cristo fez por nós. Ele pagou o preço do nosso pecado. E mais do que perdoados pelo que Cristo fez, a palavra de Deus nos ensina que Deus nos trata como se nós tivéssemos obedecido perfeitamente a sua lei, a sua santa lei, porque Cristo obedeceu perfeitamente por nós. E por isso nós recebemos todos os benefícios espirituais da obediência do nosso Senhor e do nosso Salvador. Quanto ao amor, esse amor de Deus é que nos constrange a viver para Ele. A outra realidade espiritual maravilhosa que nós precisamos ter firme no nosso coração é a fé de que nós fomos adotados. O texto de Romanos 8, 15 e 16 é um texto, eu gosto tanto de lembrar dele, que diz assim: porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Mais do que justificados, irmãos, ou junto com a justificação, nós temos a adoção de Deus. Deus poderia perdoar os nossos pecados e largar para lá. Não. Deus, além de tudo, ele nos transforma de inimigos por causa dos nossos pecados em filhos. Ele nos traz para a sua família. E no texto de 1 João 3, de 1 a 3, nós lemos o seguinte: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é, e assim mesmo se purifica todo que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Essa primeira expressão, né, eu marquei ali, ó, vede, essa primeira palavra, vede, o comentarista, né, falando sobre esse texto, ele fala que essa expressão, ela dá a entender, assim, o espanto, né, até o entusiasmo de João nessa frase. Vede, ó, presta atenção, que coisa incrível, olha bem, vede, que grande amor. E essa expressão, que grande amor, é tipo assim, de onde vem tanto amor? De que planeta é esse amor? Né? Que é isso? Presta atenção. Que amor é esse que Deus nos tem concedido a ponto de sermos chamados filhos de Deus? Olha, de fato, você acredita? De fato, nós somos filhos de Deus. Irmãos, que coisa maravilhosa. Nós somos filhos daquele que é o Deus Todo-Poderoso, onipresente, onisciente, onipotente, fonte de tudo que é bom, o Pai perfeito, é o nosso Pai. Então, nós somos alvos desse perfeito amor do Pai de amor. Nós temos um relacionamento radicalmente novo com Deus. Ele não é mais juiz nosso, ele é o nosso Pai. Recebidos, então, nós fomos na presença de Deus, na família de Deus. E a última parte ali do versículo 3, aliás, é o versículo 3, e assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Corretamente entendido esse princípio,
A palavra de Deus nos ensina que o amor de Deus te impulsionará em direção à santidade e ao crescimento em graça. Eu sou uma nova criatura, eu sou aceito por Deus, adotado da família de Deus, eu sou livre. Então, por isso, né, constrangido por tanto amor, pela ação do Espírito na minha vida, eu desejo agradar a Deus. Uma maior alegria, irmãos, no nosso coração, do que servir, honrar, amar, retribuir em amor, a tanto amor que Deus tem dado por nós. Eu não vou tentar agradar a Deus para me tornar aceito, filho, ou coisa parecida, definitivamente. É exatamente porque eu sou uma nova criatura, eu sou livre, eu sou da família de Deus, Deus me recebeu, é que eu, constrangido, eu quero agradar a Deus. E então, aí, para agradar a Deus, eu preciso conhecer como Deus quer ser agradado. E esse conhecimento de como Deus quer ser agradado está na Bíblia. E aí a intimidade com Deus, o conhecimento da palavra de Deus, é trazido à nossa memória pelo Espírito Santo. Lembram que qual é a função do Espírito Santo, então, na nossa vida? A função do Espírito Santo na nossa vida é trazer à nossa memória como nós podemos agradar a Cristo. Porque se a gente não souber como a gente pode agradar a Cristo, nós não vamos crescer em santificação. E aí eu queria dar um exemplo rapidamente de Spurgeon, quando ele foi visitar uma mulher pobre, que estava quase morrendo já, e ele chegou lá, e no quarto dela tinha um quadro assim, muito bonito, e aí ele perguntou para ela, "Você sabe o que é aquilo ali?" Ela falou, "Sei, foi a mulher com quem eu trabalhei muitos anos, era da nobreza inglesa, e ela me deu isso aí. Depois que ela morreu, isso aí me entregaram, falaram que ela que tinha me dado." Aí o Spurgeon foi lá e leu e falou assim, "Mas isso é um testamento, você sabe o que tem ali?" E falou com ela, "Tem ali a doação que ele te deu de boa parte dos bens dela." E a mulher nunca tinha sabido disso. E aí o Spurgeon, então, movimentou os advogados e tal, e os advogados, então, conseguiram mostrar para ela, e pela lei eles conseguiram que ela recebesse a herança dela do testamento. E ela, então, viveu o restinho da vida dela com uma condição melhor, mas ela perdeu a oportunidade de viver um longo tempo. Por quê? Porque não conhecia o que ela tinha ganhado como presente. Então, queridos, ter essa fé, ter essa identidade, significa conhecer como nós vamos viver isso na nossa vida. Como que nós vamos viver isso? Como que o Demar vai usufruir do conforto em casa? Como que o André o Antônio, né, vai usufruir de viver essa vida santa e pura? Como que nós vamos viver uma vida de santidade? Como? Só se a gente conhecer o que Deus tem reservado para nós. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o quê? O que Deus tem preparado para nós. O que Deus tem preparado para nós é uma vida cristã que não é medíocre. Não é uma vida cristã baseada em coisas superficiais, mas é isso aqui, a palavra de Deus vivida na nossa dia a dia. Pois é, e então essa figura que a Marise lembrou, né, esse caso, né, que ela trouxe para a nossa edificação, de Spurgeon com essa senhora, nos mostra, né, irmãos, a gente nesse capítulo, a gente tá centrado em conhecer não propriamente o que a gente precisa fazer, mas o que Cristo fez por nós. Qual que é o significado desse testamento maravilhoso que está pregado aí no nosso coração, né? Então, nós precisamos ter consciência de que todos os recursos que nós precisamos para viver uma vida que vale a pena, uma vida abundante. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse, eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância, né? O bom pastor dá vida pelas ovelhas, né? E elas ouvem a minha voz e me seguem. Então, tudo isso
nós podemos desfrutar na certeza de que fomos justificados e adotados. Então, você foi justificado, você foi adotado na família de Deus. Essa verdade deve ocupar os seus pensamentos a respeito de si mesmo todos os dias. Não só quando você se converteu, não sei se 1 ano atrás, vários anos, alguns dias. Você precisa ter na sua mente, olha, eu já estou morto para o pecado. Eu estou num novo relacionamento para com meu Pai. E o que essa obra maravilhosa do Pai, do Filho e do Espírito, né, deve produzir em você? Profunda gratidão. Irmãos, nós não podemos... A palavra de Deus é enfática, né, que a murmuração não pode estar na nossa vida, em momento algum. Se a murmuração tem feito parte da sua vida, peça perdão a Deus, reconheça. Porque quando a gente volta os olhos para Deus, sinceramente, o que nos cabe, né, é profunda gratidão por tanto amor de Deus e pela obra maravilhosa de Cristo na nossa vida. Além da profunda... Não ia não. Ah, querida, por favor, você fecha no final. Além da profunda gratidão, nova confiança em si mesmo, né? Ou melhor, uma nova confiança, uma condição para olhar para dentro de si honestamente para o seu pecado e se dispor ao arrependimento diário. Olha, isso aqui não combina comigo, porque eu estou morto para o pecado. Eu agora quero é agradar a Deus. Ó Deus, me perdoa, me ajuda. Eu não quero andar nesse caminho. Esse caminho não é o caminho que o Senhor tem traçado para mim. Da mesma maneira como a gente ensina para os nossos filhos, é que Deus quer e Deus faz, né, nos ensinando. Fulano, isso aqui não combina com a sua vida. Muda de procedimento. Em terceiro lugar, essa convicção da obra maravilhosa de Deus na sua vida essa obra deve te dar convicção de que você foi adotado, de que você faz parte de uma nova família e de que o processo de mudança que Deus está realizando acontece no contexto dos seus relacionamentos com seus irmãos e irmãs em Cristo. Então, nós estamos aí, de certa forma, né, afastados, ainda que pela graça de Deus, pela bondade de Deus, a gente tem esses meios de nos reunirmos, né, e de crescermos juntos estudando a palavra de Deus, em comunhão. Mas, irmãos, como é importante a gente se voltar a ter a comunhão, o culto, o congraçamento, né, a reunião. Isso é tão importante para a nossa vida espiritual, né? Corpo de Cristo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo e nesse ambiente é que Deus quer ir transformando a nossa vida de fé em fé, de glória em glória. Sobre o carro, o que você quer falar? Aí eu queria, então, concluir. 3, tá? Pois é, eu vou pedir para você concluir, porque eu não vou dar conta. Gente, eu não vou dar conta, tenho certeza. Mas eu acho que é importante ele retomar o caso do conforto, né? Então, o que acontece? Qual é a postura, então, na prática? Ele falou para vocês o que é o errado. Quando o homem chega em casa, cheio de justiça própria, eu mereço o conforto. Próxima aula nós vamos falar isso. Mas não, fala agora. É a mesma história? Gente, ele só vai é a mesma história? pincelar ela. Não. 10 e 13. Pois é, nós vamos terminar, querido. A próxima, é bom que fica aí, ó, vontade para o próximo domingo. Se Deus quiser, nós vamos contar a outra parte da história, hein? Que essa história tem outra parte. Que ela falou do carro aí. Mas eu queria concluir, então, com um testemunho nosso, né? Meu e do demais. Queridos, a gente só tem liberdade de falar as coisas com vocês aqui nessa classe, porque nós confiamos que o nosso Pai eterno, Ele já nos perdoou. Então, queridos, não tenham dúvida, essa questão da murmuração, igual o Ildemar falou, que o conforto, a questão do conforto incomodou muito a vida dele, o pensar dele, né? Essa questão da murmuração é uma questão que Deus tem trabalhado muito na minha vida. A alegria do Senhor no Senhor é que precisa dominar a minha vida e largar a mão das murmurações, dos comentários e
Então, eu queria que vocês estivessem orando por essa questão, né? Do conforto, da murmuração, e que Deus trabalhe na nossa família, né? Nós nos humilhamos na presença dele, queremos colher esses frutos aí no dia a dia e no dia de hoje. Isso. Eu queria que a gente encerrasse, irmãos. Nós vamos fazer uma oração. Na verdade, nós temos só 15 minutos, né, para começar o culto lá, a palavra do pastor da manhã. Então, vamos, antes da gente orar, eu queria ver se a gente consegue lembrar, né, na memória aí, de Filipenses capítulo 1, versículo 6. Eu coloquei ali para a gente encerrar, lembrando desse texto maravilhoso, né? Vocês lembram? Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Vamos tentar falar? Porque eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Deus está trabalhando em nós, né? Estamos em obras. Tem uns andaimes na frente aí. E essa obra maravilhosa, ele há de completá-la até o dia final. Vamos orar, irmãos? Eu pedi o Rafael para orar no início, pedi a Marisa para orar por nós, encerrando a nossa lição. Pode orar, Marisa, por favor. Santo e soberano Deus, nós adoramos ao Senhor na beleza da tua santidade. Nós exaltamos ao Senhor, ó Deus, por tudo que o Senhor fez, faz e fará ainda nas nossas vidas. Ó Deus, eu te agradeço porque o Senhor não desiste de nós. E queremos agora clamar a Ti, ó Deus, que o Teu Santo Espírito opere em nós de maneira maravilhosa, para que todos vejam que o Senhor fez isso, para que a glória do Senhor seja vista nas nossas vidas. A começar, ó Deus, nosso relacionamento em casa e ao mundo inteiro, para que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, te pedimos agora que o Senhor nos prepare para o culto. Amém. Amém. Irmãos queridos, Deus abençoe. Prazer. Deus abençoe. Bom dia a todos. Obrigada, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia, obrigado. Dona Helena está mandando gente, obrigado. Obrigado, parou. Um abraço. Bom dia. Bom Deus dia. abençoe. Deus abençoe. Amém. Todos. Fabrício também, nem tinha visto, Fabrício. Abração, Wesley ali. Deus abençoe. Wesley, Denise, Luiz Cláudio, Deis, Deus abençoe. Oi? Linda, abençoada por Deus. Amém. Deus abençoe, viu? Um abraço. A Mônica ele também. Abraço a todos. Abraço. Oi, Demar. Viu? Oi, Demar, foi gravada essa aula? Sim. Gravamos. O áudio só. A minha mãe pediu para mandar para ela. Tem como você me mandar? Pode mandar. O Vinícius, manda. deixa eu te... Espera só um pouquinho, Marisa. Vinícius, o Rafael, ele gravou, inclusive, eu até esqueci de comentar isso. Ele gravou no Meeting, tá? Então ficou tipo um filminho lá. Talvez você precise ajudá-la, não sei, para ver. Ou o próprio Rafael. Ô, Rafael, você podia fazer esse favor, depois até entrar em contato com o Vinícius? Pode? Agora, eu tenho também só a gravação do áudio, tá? E os slides. Se você quiser, as 3 coisas, ou só uma ou outra, você fica à vontade, tá, Vinícius? Só procurar com a gente. Beleza. Mas o Rafael manda as aulas no Meeting mesmo.